Bom dia, meus amigos, bom dia a todos que assistem esse vídeo. Hoje eu vou estar passando aqui um estudo bem bacana, principalmente para aquelas pessoas que têm dificuldade de encontrar a tendência do mercado. Vou tentar explicar da melhor maneira possível, vou tentar fazer algumas analogias que fiquem fácil para qualquer pessoa poder entender. E vou, como sempre falo, ler o mercado parado. Eu sei que é fácil ler o mercado parado. Falo para vocês isso claramente. Não tem como você fazer um vídeo com o mercado em movimento essa hora, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte. Existe uma coisa chamada lei da inércia. O cara, pô, mas o cara tá falando de mercado financeiro e vai falar de lei da inércia? Vai falar de Isaac Newton? Pois é. Então, você já se perguntou por que que o mercado financeiro ele se comporta da maneira que ele faz, esses movimentos? Eu vou tentar fazer de uma forma assim que qualquer pessoa possa entender. Mas antes de mais nada, eu gostaria que vocês se inscrevessem no nosso canal, que vocês ativassem as notificações para que vocês possam ter os nossos conteúdos. Eu e o Rafael fazemos isso com o maior carinho para vocês, com o maior entusiasmo de estar ensinando alguma coisa válida para todos vocês. O que eu quero fazer, essa analogia com a lei da inércia, o que, que diz a lei da inércia, né? Ele diz o seguinte, quando um corpo ele está em movimento, ele vai continuar em movimento até que outra força, ao contrário, faça com que ele pare. Então vamos imaginar o seguinte, o mercado financeiro, ele também vai ter essa ideia. Ele vai continuar em movimento até que alguém o pare. E ontem, que foi dia 30 de janeiro, a gente teve uma baita tendência de baixa. E aí você fala assim, Éder, mas como é que você viu que isso era uma tendência? Existem várias técnicas. A técnica que eu vou ensinar para vocês hoje aqui está relacionada ao preço e ao volume. Basicamente é o seguinte, eu estou aqui no tempo de 10 minutos, no Infoot. Eu coloquei aqui o contador de candles para ficar mais fácil, né, para vocês visualizarem o estudo. Sempre eu vou ter o contador de candles para vocês estarem visualizando o estudo. Olha o que aconteceu nesse movimento aqui, ó. Do candle 38 do dia 29 de janeiro até o candle 4 do dia 30 de janeiro, o mercado estava em alta. E de repente ele teve um baita volume de baixa aqui, ó, onde os vendedores meteram pressão aqui para baixo. E configurou-se assim o início da reversão do movimento. Então vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que é um carro. Esse carro ele tá subindo aqui, ó. Tô subindo a ladeira, tô subindo, tô subindo, tô subindo, tô subindo, tô subindo, tô subindo, até que ele encontrou uma força ao contrário. Essa força ao contrário é essa aqui. A gente não sabe quando vai ser essa força ao contrário, tá? A gente pode ter alguns indicativos, podemos ter candles, podemos ter alguma notícia, algum dado econômico que de repente possa fazer essa força ao contrário. Ou de repente os grandes investidores falam, ah não, esse preço aqui para mim ele já não está certo, eu quero mandar esse preço para baixo ou para cima, tanto faz. Então imagine o seguinte, estou vindo com um carro aqui, o carro está subindo, 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 até que teve uma força ao contrário. Só que essa força ao contrário ela tem que ter volume de negociações. Então a gente vai imaginar o seguinte aqui, ó. Aqui embaixo a gente está vendo a média de 20 e está vendo os volumes que estavam sendo trabalhados e os candles acima. Esses volumes eles não eram fortes, volume de subida. Percebam isso, eles estavam quase abaixo da média. Teve um candle que teve um volume maior que a média aqui, mais forte, mas aí depois ele não continuou. Os volumes continuaram abaixo da média. Em compensação, aqui eu tive um volume até acima da média, porém não muito forte, onde o candle 1 e 2 demonstrou isso. O candle 2, o 3 e 4, ele já começou a demonstrar que o mercado viria para baixo. Eu comecei a ter volume de venda aqui. O candle 6 demonstrou realmente que ele teria um volume de venda alto. Então, o que isso vai me dizer? Possivelmente o mercado iria cair. Possivelmente ele iria cair a partir daqui. Mas como é que eu sei isso na hora ali? Você vai ter o risco. Você vai ter
você vai ter o risco ali de 300 pontos, 400 pontos, para você tentar entrar numa operação dessa. Porém, você pode diminuir para o tempo menor e você tentar fazer uma operação onde você teria um topo aqui, por exemplo, esse topo aqui, e uma entrada aqui. Então seria na faixa de 300 a 400 pontos. Cada um sabe do seu risco. Eu não arriscaria tudo isso. Porém, se você coloca no 1 minuto, você percebe que os volumes de vendas foram maiores, foram acima da média e tiveram continuidade. Tiveram vários volumes de venda acima da média. E veja quando tinha volume de compra, ele abaixo da média ou ele não suportava. Voltando para os 10 minutos. Voltando para os 10 minutos, eu tenho aqui que tem bastante volume de venda. Então ele está me dizendo assim, eu quero cair, eu quero cair. Agora você tem que fazer isso durante o dia. Então você tem que prestar atenção nesses volumes e você tem que imaginar o seguinte, esse mercado, qual é a tendência principal dele? A tendência principal dele atualmente, se você colocar nos 60 minutos ou até mesmo no diário, você vai perceber que a tendência principal atual dele é de baixa. Então se você aumentar o seu tempo gráfico, fazendo com que você perceba essa queda, percebe? Você perceba essa queda. Estou aqui agora nos 60 minutos, olha só. Ele veio, tentou subir, fez um topo mais baixo e caiu. Fez outro topo mais baixo, caiu. Outro topo mais baixo, caiu. Então a tendência dele é de queda. Agora a gente vai ter que esperar ele chegar aqui nesse nível aqui, ó, de 126.580. Esse 126.580 é o último fundo aqui, que tentou subir. Ele foi descendo, 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 chegou no 126.580, tentou subir. Desceu, topo mais baixo, desceu. Possivelmente ele deve continuar descendo aqui e chegar nesse 126.580. Você vai ter que ver a reação dos preços. Tá, agora eu estou nos 60 minutos. Um outro exemplo aqui que eu falo do preço e do volume. Vejam só. O mercado ontem, eu estava no 10 minutos, agora eu estou nos 60 minutos. Percebam o seguinte, que assim como 10 minutos, o volume também está maior, tá vendo? Está mais alto aqui, ó. O volume de vendas, ó. E olha só o que aconteceu aqui, ó, o Candle 1 e o Candle 2. Fez um pequeno pullback e veio a cair novamente. E vejam que o volume, ele confirmou. Então, é uma coisa assim importante de você ver, é a tendência dele em relação ao volume. Então, ele só vai ter essa movimentação quando ele tiver volume de preço. Quando ele não tiver, ele parou. Então, vamos imaginar o seguinte, o exemplo do carro. O exemplo do carro. Ele está descendo aqui, tá descendo a ladeira. De repente ele fica numa rua plana, parada. Percebe que ele teve uma força ao contrário. Essa força ao contrário, olha só, veja só que não teve muita pressão. O Candle 21, ele parou aqui. Porém, se você olhar o resto dos outros candles, foram candles fracos e com baixo volume. Então, não quer dizer que ele vai reverter. Tanto é que ele não reverteu. Ele fez um pullback, desceu de novo, fez um pullback, desceu, desceu. Então aqui é como se ele estivesse numa linha plana. Imagina o seguinte, você tem um carro descendo. Chegou aqui, ele parou. Ele teve uma força ao contrário. Sempre vai ser assim. E aqui os volumes de preço de negociações, o volume de dinheiro aqui, ó, ele sempre vai te mostrar. Opa, eu quero continuar descendo, eu quero continuar descendo, eu quero continuar descendo. Aí de repente teve essa barra 19 aqui, que foi uma exaustão do movimento. Eles não quiseram mais continuar descendo. Houve uma exaustão do movimento. Eles não entenderam que deveriam continuar descendo. Eles quem? Aqueles que têm muito, muito dinheiro, muita grana. Aqueles que realmente movimentam o mercado. A gente não movimenta o mercado, né? A gente opera o mercado com um contrato, 2, 5, 10. Mas quem tá aqui, ó, tá envolvendo milhões, pode até ser até bilhões em dinheiro. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido que enquanto continuar, ele continua a tendência. A partir do momento que ele tem uma força, ao contrário, essa força ser suficiente para parar o movimento, ele para o movimento. E isso você sempre vai ver
vendo o preço e o volume de negociações. Preço e volume de negociações. Aqui eu estou no time frame de 10 minutos. Se eu colocar nos 60 minutos, preço, volume de negociações. Se eu colocar no 30 minutos, mesma coisa, preço, volume de negociações. Percebam que o volume, ele não mente para você. Ah, mas é tudo manipulado, tem bastante robô, é um computador que define o preço. Não importa isso muito. O que importa é que o volume de negociações, ele não vai mentir para você. Se há volume de negociações, há movimento do preço. Quando não há volume de negociações, veja o movimento do preço muito fraco. Ele fica até lateralizado aqui, ó. Porque não há volume de negociações, não há volume financeiro, não há dinheiro entrando e saindo, não há negociações. Há negociações pequenas, pequenas, pequenas. Mas quando você pega uma negociação mais forte, você vai ver que tem volume de negociações. Então veja sempre isso no seu dia a dia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, qualquer comentário, pode deixar aí nos comentários. Tenho certeza que a gente faz isso aqui com o maior carinho, tentando explicar para as pessoas o jeito que elas, pelo menos, não percam dinheiro. Ganhar dinheiro a gente não é garantido, mas que você consiga não perder dinheiro, e se você perder, que você perca pouco dinheiro. Se você tiver esses conceitos bem destacados na sua mente, que o mercado ele se movimenta a partir do momento que você tem uma ação do dinheiro sobre o preço, e você tem essa ação contrária para ele parar, aí sim você vai entender a dinâmica do mercado, por que ele faz esses movimentos. Valeu, pessoal, obrigado pela atenção e até a próxima.